Ô Ale Oliveira, cara, falamos de algumas situações relacionadas ao jogo. Queria que você falasse das questões que fizeram com que o Cruzeiro perdesse esse desafio. Como o jogo se desenrolou e como o Palestino faz 2-1 contra a Raposa. Daqui a pouquinho tem muita coisa pra gente individualizar novamente. Tem muito tema pra falar ainda e a turma tá sugerindo alguns já também em áudio pelo nosso WhatsApp, 996519657. Daqui a pouquinho vamos rodar o áudio da galera também. Fala, Alexandre Oliveira. O Cruzeiro, ele começa com uma formação diferente, evidentemente, a gente já falou os motivos. E eu vou te falar que eu concordo com o Léo Jardim e concordo com a ciência, né? Você não consegue manter aquele mesmo ritmo, você não ia conseguir colocar os mesmos 11 jogadores para jogar esse jogo com a mesma intensidade. Você consegue colocar esses jogadores, eles roubando, eles dando migué. O cara não pode jogar no meio de semana, no fim de semana, em sequência? Pode, se ele passar longe do 100% de entrega. Se o cara der aquele miguezinho, sabe, aquele me engana que eu gosto, ele pode jogar todo dia. Mas com aquela intensidade que jogou contra o São Paulo, contra o Bahia e até sentiu um pouco contra o Bragantino, ele não ia conseguir jogar com os mesmos jogadores essa partida. E aí ele vai fazendo o que ele pode. Ele até manteve alguns jogadores que são titulares. Por exemplo, a lateral direita melhorou com o Lucas Romero. Também dificilmente ia ser pior do que foi com o Jonathan Jesus. Você teve uma defesa com jogadores que são titulares, em que pese que o Romero não é o titular da lateral direita, mas o Fabrício Bruno é titular, o Jonathan Jesus foi muito titular esse ano e o Kaique é o titular da lateral esquerda. Ele teve um meio campo que foi interessante. Eu achei que o Wallace participou mais do jogo, sabe? Participou bem mais do jogo. O Murilo, eu acho que foi uma boa aposta que ele fez, em que pese que o Murilo no primeiro tempo ele ficou mais na contenção, no segundo tempo até para buscar o resultado ele saiu mais para jogar, o Wallace ficou um pouquinho mais protegendo a zaga e ele foi pro ataque e aí ele se embananou, deu umas tropeçadas na bola, porque o momento ofensivo não é o forte do menino, que no saldo geral para mim foi bem. Rodriguinho não foi bem. Rodriguinho teve uma boa oportunidade de jogar ali pelo lado direito, não foi bem. Dudu pelo lado esquerdo não foi bem. Dudu não foi bem, é um cara que eu gosto, que eu até confio que ele retome a titularidade, mas hoje não foi bem. Lautaro foi assustador. Fazia tempo que eu não via uma partida tão ruim de um jogador de futebol. Foi assustador, porque ele recebeu muitas bolas, algumas açucaradas, inclusive do Gabigol, que pra mim foi o melhor do Cruzeiro. Mas o que ele fez foi, assim, foi impactante, porque ele não dominava, finalizava mal, dava contra-ataque, errava passe, não deu um drible. Foi assustador. Eu até acho que o Lautaro não é bom jogador, não. Mas ele não é tão ruim quanto ele foi hoje. Hoje ele estava especialmente inspirado. Tava inspirado. Não é pra qualquer um fazer a partida que o argentino fez, não. E aí, numa dessas, o Palestino, numa bola que desvia, sem muito merecer, faz o gol. No Cruzeiro, o segundo tempo, ele mantém a mesma formação, demora 15 minutos para entender o quão ruim tava o Lautaro, o Rodriguinho, enfim. Ele demora um pouco, porque você vai falar assim, mas ele não podia botar, por exemplo, um Caio Jorge logo de cara, porque tá desgastado, né? Mas o Eduardo não tá jogando, o Marquinhos não tá jogando, né? Esses caras ele podia botar. Mas enfim, demorou muito, o time ficou mais agressivo, conseguiu chegar ao empate com o Eduardo. Mas aí, do mesmo jeito que tava falhando lá na frente, a impressão que eu tenho é que tem um Lautaro no ataque e um Lautaro no gol. Porque o Cássio não pode fazer o que ele fez, né? Ele não pode fazer o que ele fez. É uma bola absolutamente dominada, um cruzamento despretensioso, ele solta a bola aí. Ainda o Fabrício Bruno salva o Cássio, porque era pra tomar gol naquele lance, né? Aí a bola vai pra escanteio, e no escanteio também ele se atrapalha um pouco, tinha gente na frente dele, mas enfim. O Cássio também foi decisivo, né? Foi decisivo. Agora, fica essa impressão ruim, porque o Cruzeiro, mesmo perdendo pro Bragantino, vinha numa crescente, né? Aí ele coloca outros jogadores que você, claro, tem a falta de entrosamento, tem algumas posições que você sente a diferença mesmo, mas que podiam fazer muito melhor contra um Palestino. Eu vou te falar que nem o Palestino... Você viu o treinador lá, o Lucas Bovagli lá, comemorando o segundo gol?
Quase que ele saiu do estádio. Ele pegou essa pista de atletismo. Parecia o Forrest Gump. O melhor dia da vida dele, né? Dele. Nem os caras acreditavam que eles podiam ganhar do Cruzeiro, meu. E os caras que jogaram hoje podiam fazer muito melhor, viu, ô Cirilo? Eu acho que tem coisa que não adianta insistir muito. Insistir com o Lautaro, o recorde é muito grande, né? É uma insistência muito grande, assim. Não faz sentido ficar dando esse murro em ponta de faca sempre. Já tá provado, não dá. Por mais que você falou assim, o Lautaro ele não é tão ruim quanto o jogo de hoje, né? Mas teve jogo recente aí, por exemplo, quando o Leonardo Jardim colocou o Gabigol e o Dudu no banco, por exemplo, ele utilizou o Lautaro e não utilizou o Gabigol. Loucura. Aí chega na coletiva e fala que o Gabigol é um segundo avançado, que não sei o quê, mas ele usou o Lautaro. Tem coisa que não adianta insistir. Mesmo, por exemplo, o Marquinhos é um cara que, tudo bem, ainda não despontou com a camisa do Cruzeiro, é um cara que foi pra Inglaterra, né, que surgiu, o Marquinhos... É um cara que é mais promissor, né? O Kenji é um dos poucos caras que pegou a bola. Tudo bem, o menino vai amadurecer, vai evoluir, é natural. Mas ele é um dos poucos que pegava a bola e ia pra cima. Nem o Wanderson vai pra cima. O Wanderson não dá um drible, é um atacante de lado de campo, que não dá um drible. O Kenji não, ele pega a bola, meu amigo. Mais que ele adiante aqui, tem uma escolha equivocada, ele pega a bola e vai pra cima dos caras. Agora, o Kenji é mais eficiente que o Lautaro. O Marquinhos é mais eficiente que o Lautaro. Que não está à disposição, mas o Bolassi muito mais eficiente que o Lautaro. E o Lautaro parece que está na frente desses caras. Então não dá para entender. Tem coisa que eu vou te falar, tem coisa que eu até respeito muito o Leonardo Jardim. Acho que precisa dar sequência para que ele tenha um bom trabalho aí e tal. Mas tem umas coisas. O Marlon sair jogando quando estava negociando com o Grêmio, eu não entendo. O Lautaro ter essa minutagem, não entendo, sinceramente não entendo. Inclusive, como ele fez já equivocadamente com o Jonathan Jesus, ele pôs pra jogar na lateral direita e não tirou no intervalo. Incrivelmente não tirou no intervalo. Hoje ele não tirou o Lautaro no intervalo. Por que não tirou o Lautaro no intervalo? Por que demorou pra tirar? O Rodriguinho da mesma maneira. Então são coisas que o Leonardo teria que explicar, não pra mim, né? Mas pro torcedor do Cruzeiro.